Ou então, hoje eu vou... Sexta-feira, eu acho que vocês estão sabendo que vai ter um welcome party aí que o pessoal está organizando, então eles pediram o horário da minha aula. Eu cedi o horário da minha aula, então hoje, em vez da aula de 4 às 8 mecânica, eu quebrei a aula em duas, eu daria envio depois dessa aula aqui. Então essa aula, para quem está assistindo gravada de longe, essa aula vai ser menor do que o normal mesmo. Essa é uma aula de 2 horas só. Tá? Bom, então a gente vai continuar o que a gente iniciou na aula passada. Dá uma olhada aí, cara, eu estudei, dá para uma olhada no caderno aí. A gente estava falando da decomposição dos campos, né? A gente ainda está tratando na situação galileana, uma situação relativista. Estamos aí no grupo euclidiano, SO3, e os campos então são representações irredutíveis de SO3. Na aula passada eu cheguei a apresentar para vocês, né, o campo simétrico, então a gente tinha falado do campo tensorial de rank 2 simétrico. Então esse campo aqui, por ser simétrico, ele tem 6 componentes, né? E aí a gente tinha separado esse campo em 2 componentes maximamente, 2 componentes irredutíveis. A gente tem desse campo, vamos dizer assim, uma parte, vou chamar aqui de J. Que é essa parte aqui, eu tinha chamado de H-til ao passado, H-til e J, nós tínhamos tirado o traço dele e aí a gente tinha separado a parte do traço, o terço, né? J, e aqui o traço de H, que eu estou chamando de H. Então esse H aqui é o traço de H. Para quem está acostumado com a notação covariante, né, isso eu estou usando índices em cima e embaixo, porque nós não introduzimos ainda uma métrica que não seja métrica euclidiana. Nossa métrica é métrica euclidiana, nós estamos no espaço tridimensional de métrica delta e j. Então a gente tinha feito a primeira separação. Então uma componente ficava aqui, né? A gente tinha aqui uma componente de traço, que é o traço, então uma componente, o traço é um escalar de rotação. Então aqui nós temos um setor de spin 0. E aqui dessas 6 componentes, eu isolei para cá, então esse cara, como tensor simétrico de traço nulo, ele tem 5 componentes. Então 5 componentes, em princípio, seria alguma coisa que tem spin 2. O spin 2 deve estar por aí. Então esse objeto aqui, 2J mais 1, 2S mais 1 igual a 5. Aí nós tínhamos falado ainda que a gente podia fazer uma decomposição, nós temos isso aqui, e esse campo aqui, por ser simétrico, eu podia. Então a gente sabe que um campo de spin 2, um objeto de spin 2, do ponto de vista do grupo de rotações, né? Estou nem falando de mecânica quântica, estou falando de esse spin aí, é um spin entre aspas, na verdade é o número do operador de Casimir, é o alto valor do operador de Casimir da representação redutiva. Então, se a gente classifica as representações de SO3 ou de SO2 por um número J, que é inteiro, o J tem 5 projeções, né? Então, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então a gente vê que a gente pode quebrar esse objeto aqui numa parte, que seja um duplo gradiente de um escalar, que eu tinha chamado na aula passada de S. Depois aqui, nós colocamos um termo aqui, a gente escreveu desse modo, introduzir aqui um vetor vamos fazer já a contagem. E aqui, a gente chama de H-til, a gente chamou aqui, vamos chamar esse objeto aqui, se quiser, só para pegar chapéu e J. Onde as propriedades desses objetos são. Esse objeto aqui tem D'Alembertiano igual a 0. Então, S é o que a gente chama de um campo harmônico. Então, satisfaz a D'Alembertiano igual a 0. Por que eu vou querer impor isso aqui? Porque eu vou querer que esse cara aqui tenha traço 0. Esse objeto aqui tem traço 0. Então, a divergência desse V aqui também é 0. Se eu tirar o traço desse tensor, eu vou produzir esse D'Alembertiano, essa divergência, e esse traço aqui. E esse tensor aqui, ele tem essa propriedade. DI, H, chapéu, IJ,
igual a zero. Então, esse tensor aqui, ele tem traço nulo, então ele tem 5 componentes, mas daqui eu tiro 3. Então, as 5 condições, os 5 graus de liberdade desse objeto aqui, estão distribuídos dessa forma, sob a forma de um escalar, sob a forma de um vetor que tem divergência zero e sob a forma de um tensor, e sob a forma de um tensor de traço nulo que também tem divergência zero. Então vamos lá, esse cara aqui tem 5 componentes, então uma componente está aqui, esse objeto aqui é um tensor, é um vetor transverso, é um vetor tridimensional, com 3 componentes independentes, mas já que a divergência dele é zero, eu mato uma componente, ele fica com 2 componentes. Então, é um vetor transverso, divergência igual a zero. Então, uma componente aqui, 2 componentes aqui. Esse tensor aqui tem traço zero. Então, das 6 componentes, me sobram 5. Ele é simétrico de traço zero, exatamente como esse cara aqui. Então, ele teria 5 componentes, mas agora eu equaciono que a divergência dele é zero. Isso aqui são 3 equações independentes. Então, dessas 5 componentes, eu tenho 3 condições. Então, 5 menos 3, 2. Então, esse objeto aqui, com essas condições, ele tem 2 componentes. Então, nós temos uma componente aqui, 2 aqui, 3, 2 aqui, 5, que bate com as 5 componentes aqui. Então, na verdade, esse S aqui é o escalar que está representando a polarização zero, digamos assim, né? Modo zero de polarização desse tensor aqui. Esse vetor aqui são as 2 partes de spin 1, um vetor transverso, e esse cara aqui é o puro spin 2. Então, a pura parte de spin 2 estaria sendo, quer dizer, o aspecto realmente tensorial está no H-chapéu. Então, se eu tivesse que identificar o graviton aqui nesse objeto, o graviton ele está contido aqui. E esses aqui são modos de projeção dos spins, com as projeções intermediárias entre mais 2 e o menos 2. Eu estou colocando isso aqui, porque às vezes essas decomposições são interessantes para a gente poder fazer a análise mais detalhada do que um campo realmente propaga, né? Então a gente tinha deixado isso aqui independentemente de qualquer caracterização física. Isso aqui é puramente algébrica, isso aqui é pura teoria de grupo, pura análise tensorial. Professor, Foi não, quem me chamou? você tem então 2 modos escalares? Oi? Você tem 2 modos escalares? Tem 2 modos escalares aqui. Tem o escalar, que é o traço, e tem esse escalar aqui, que está dentro da parte de traço zero, exatamente. Bom, quem já fez um pouquinho de relatividade, quem já estudou um pouquinho da onda gravitacional, sabe que dentro do gráfico a gente tem 2 escalares, certo? São esses 2 escalares. Bom, isso aqui é puramente algébrico, não tem nenhuma caracterização física. Esses vínculos aqui, eles não foram obtidos por um princípio variacional, não são equações de movimento, são vínculos simplesmente para eu poder saber fazer a separação das componentes irredutíveis. Aí na aula passada eu tinha deixado, eu acho que você tem aí anotado, o Lagrangiano eu tinha deixado da essência. Então na aula passada eu tinha dito que nós temos um sistema com 3 campos. Vamos dizer que eu tenho um sistema físico, então vou colocar assim, seria vamos escrever isso aqui, um sistema caracterizado por 3 tipos de coordenadas generalizadas, né? Por 3 famílias, por 3 categorias. Então, eu tenho um escalar, um vetor e um tensor simétrico. Seria o análogo da Lagrangiana. Então, em princípio, meu sistema ele está precisando de uma coordenada aqui, 3 aqui, 4. 4 e 5, 9. O tensor tem 6, né? 10 componentes. Então, tem 10 coordenadas. 10 coordenadas. Em princípio, essas 10 coordenadas independentes. Mas aí agora a gente vai ver, a gente vai propor uma espécie de uma dinâmica, vai ter um funcional de energia, que é um lagrangiano, que vai ligar esses campos aí, vai acoplar esses campos de uma certa maneira. Então, nós tínhamos colocado isso aqui, parte cinética,
a propagação, esse campo φ, ele oscila no tempo, então isso dá uma caracterização de energia cinética para esse campo. E a energia cinética associada ao campo W, eu vou já escrever em forma assim, aberta, para as componentes, produto escalar, vou explicitar o produto escalar, tá? É W, escalar, é W, vetor é W, escalar, tá? Depois aqui a parte cinética, e aí é que a gente começou a ter alguns termos de mix, né? Então a gente colocou aqui um parâmetro C, e aqui termo desse ponto com traço. Aqui nós já temos um termo que é uma energia que vem do gradiente do campo. Então o campo tem um gradiente não trivial, e aí vai ter uma dependência espacial. Vou botar então isso já em forma de componente, vou colocar a derivada, né? O gradiente do campo escalar ao quadrado. Então isso aqui seria o que a gente chama de energia do gradiente. Depois aqui nós colocamos. Então vocês estão observando que nós não temos energia do gradiente, não coloquei nada aqui para botei depois, tá? Deixa eu colocar aqui. Botei aqui um valor beta sobre 2, tá certo? Aí está aqui o rotacional do campo W. Então a gente não tem associado a energia nenhuma. Vou colocar assim, então. Rotacional de W. Vou escrever desse modo assim, fica mais. Então não temos nenhuma energia associada aqui ao gradiente do W, né? Eu botei tudo, né? Vou botar isso aqui, um parâmetro gama, agora eu associo aqui a divergência do W acoplada com o φ. Depois aqui nós temos um parâmetro zeta sobre 2, que me dá a divergência do Só que eu queria lembrar também, quem não está muito habituado, que quando nós temos na mesma expressão índices saturados, é porque a gente está falando de uma soma, está implícita, uma soma que eu não estou escrevendo, né? Mas esse termo aqui, obrigado. Tem termos aí que eu não estou contemplando, que eu poderia ter colocado. Por exemplo, a gente poderia ter colocado o próprio coisa TIJ ao quadrado, que a gente não colocou. A gente colocou esse termo aqui explícito só para o traço, né? Não estou colocando a situação mais geral possível, não. Estou colocando uma possível situação. Se quiser abrir aí também, tá? Vamos lá. Vou então dar uma olhadinha aí o que isso aí está revelando para nós. Então nós estamos vendo o seguinte, o nosso campo escalar, esse sistema precisa, né, de alguma, tem um grau de liberdade. Quer dizer, ele já decompôs as coordenadas, as 10 coordenadas do problema, elas se encaixam em 3 categorias de representações irredutíveis do grupo SO3. Isso a gente tem que fazer qualquer que seja o espaço-tempo em que a gente está trabalhando. Estão pegando o primeiro caso mais familiar, que é o caso do espaço euclidiano. Bom, e aí nós propomos uma possível, né,
descrição de energia. Por exemplo, se nós tivéssemos uma situação muito particular em que os campos só dependessem do tempo, suponhamos que eu quisesse estudar esse sistema num regime em que todos os campos são uniformes, eles não dependem do espaço, todos os campos são constantes no espaço, eles têm apenas dependência temporal. Então, se eles têm apenas dependência temporal, eu tenho essa coisa que sobrevive, e sobrevive, e sobrevive. Esse termo aqui sobrevive. Esse termo aqui é um termo que pega a parte espacial. Então, isso aqui seria zero, esse termo também zero, esse zero, 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 e sobrariam esses termos aqui. Então, se eu pegasse, isso é o que a gente chama de uma redução, seria uma redução mecânica, né? Eu estou tirando o problema da estrutura de campo, todos os meus campos, né, que caracteriza o campo, em princípio, né, uma dependência geral nas coordenadas de tempo e espaço. Se eu agora elimino a dependência da coordenada temporal, todas as minhas coordenadas dependem apenas de t. Então, eu estou numa situação tipo um problema de mecânica, onde todas as coordenadas só dependem de t. É um sistema mecânico, a gente tem partículas, no sistema mecânico de partículas, a gente tem partículas, cada partícula é caracterizada por um conjunto de coordenadas generalizadas, e as coordenadas generalizadas só dependem do tempo. Então, eu posso fazer uma redução mecânica desse problema. Então, do ponto de vista da redução mecânica, os termos que sobrevivem são os termos de derivada temporal e os termos que não dependem de derivadas espaciais do campo. Então, a gente está observando o seguinte: esse campo φ, ele se comporta como um oscilador harmônico. Basicamente, esses dois termos. Mas eu tenho um termo aqui que não é trivial. Eu tenho esse termo que mixa φ com essas coordenadas aqui, com esse escalar aqui, que é o traço. Então, eu teria aqui alguma coisa que seria uma espécie de dois osciladores acoplados. Esse termo aqui também funciona como um oscilador, só que é um oscilador sem termo de massa. Não tem nenhum termo, tipo de constante restauradora, né? Que aqui eu tenho x ponto ao quadrado, e aqui eu tenho aquilo que seria o potencial harmônico. Aqui também tenho esse termo aqui, só que esse termo aqui está envolvendo apenas o traço. Então, quando eu decompuser esse campo aqui, a parte do traço desse campo tem uma parte cinética e uma parte harmônica. Porém, ela está misturada aqui. Então, eu teria que ver os modos normais. O meu sistema, então, seria um sistema de osciladores acoplados, não osciladores e desacoplados. Mas, agora, o mais peculiar é que o acoplamento está vindo pelo termo de velocidade, não está vindo pelo termo de potencial. Normalmente, no oscilador harmônico, o que a gente tem são as coordenadas x, y, né? E depois nós temos o termo aqui, que é uma matriz que mistura as partes espaciais. Teria essa matriz aqui simétrica, a gente pode transformar essa matriz simétrica, levar essa matriz simétrica para a base que diagonaliza ela, que é quando a gente acha os modos normais de vibração do sistema. E diagonaliza essa matriz aqui é diagonalizada por uma transformação ortogonal. Uma transformação ortogonal não mexe nesse sistema, então eu passo para uma outra base em que eu tenho x e ponto ao quadrado, e aí aqui eu tenho as frequências próprias do sistema, né? X ao quadrado. Então a gente sabe, o que a gente aprende quando estuda pequenas oscilações, a gente passa dos modos, né, do sistema de osciladores acoplados para os modos normais, fazendo a diagonalização da matriz K. Aqui a situação é um pouquinho peculiar, porque nós não temos a mistura está no termo cinético. Então, seria isso aqui, vou deixar isso para vocês pensarem um pouquinho. Então, voltando lá naquilo que vocês já estudaram sobre acoplamento de osciladores, rever a situação do caso agora do acoplamento vir pelas velocidades, não pelos termos de potencial. Então, o problema seria o seguinte: rediscutir, né? Então, fica uma tarefa aqui, tarefinha de pé de página.
aqui é uma situação em que nós estamos voltando a falar de um sistema de partículas, tá certo? Tem um sistema de N partículas, não é sistema de campo. Essa Lagrangiana aqui vai ser um meio de chamar cinético, né? Certo? Vou fazer aí a questão de encontrar os modos normais das frequências, levando em conta agora que a gente tem esse termo. E é importante observar aqui que esse termo aqui vai ser crucial, né? Para ver se o sistema tem degenerescência ou não. Então, esse termo aqui, né? Vou voltar ao seguinte, colocar, considerar, né? Vamos trabalhar na possibilidade de que essa matriz. Vamos considerar a possibilidade dessa matriz aí, primeiro, não ser singular. A matriz não é singular, tem determinante diferente de zero, isso me dá uma caracterização bem mais limpa do sistema. Mas agora vamos considerar a possibilidade dela também ter determinante de zero e dela poder, por exemplo, ter um certo número de grau, uma certa degenerescência nos altos valores zero. Essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Então, claro, sendo uma matriz simétrica, toda matriz simétrica, né, pelo teorema espectral da álgebra linear, pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Mas vamos supor a possibilidade dessa matriz aqui, por exemplo, vamos colocar da matriz alta ser singular e também não positivo definido. Porque o que a gente espera de um termo cinético? De um termo cinético, a gente espera que ele seja uma contribuição positiva para a energia. A gente não espera poder ter uma contribuição negativa nos termos cinéticos. Mas se essa matriz é uma matriz simétrica, né? Se ela não for positivo definida, isso significa que ela pode ter certos altos valores negativos, ou zero. Se ela for positivo definida, todos os altos valores são positivos. Mas se ela não for positiva definida, eu posso ter alguma contribuição de energia cinética negativa. Né? Classicamente, o que significa isso? Quanticamente, a gente sabe, isso aí significa, numa teoria quântica de campos, pode significar a existência dos que a gente chama de campos fantasma, ou campos de Ghost. Né? Para o campo de Faddeev-Popov, né? Quando a gente faz a quantização das teorias de Young. Mas mesmo numa situação mais simples, se a gente pegar o campo eletromagnético, a gente sabe que os fótons livres, eles são fótons transversais. Então, a gente tem 2 graus de liberdade correspondente aos modos de vibração no plano ortogonal de direção de propagação. Mas a gente sabe que, do ponto de vista clássico também, se eu não fixar o calibre, o meu campo vetorial, o meu potencial vetor, ele pode ter parte longitudinal. A parte longitudinal, ela vai dar aquilo que a gente chama de um fóton longitudinal. E aí esses fótons longitudinais, eles podem ter uma energia negativa. Tá bom? Isso a gente vai ver aqui quando a gente for fazer o campo eletromagnético clássico. E aí isso aí pode dar uma contribuição de tipo que a gente chama de Ghost. É uma partícula, quer dizer, do ponto de vista da física clássica, seria uma configuração do sistema que decai rapidamente, uma configuração de estágios. Você coloca o sistema naquela configuração, o sistema ele evanece. Ao passo que se a configuração for uma configuração legítima, ela se propaga. Então a onda se propaga, né, com uma certa frequência, vai se propagando sempre. Se não houver dispersão no meio, ela se propaga toda a vida.
Então, as propriedades dessa matriz aqui são muito importantes. Tá? Então, vocês dão uma olhadinha nessas possibilidades. Mais importante do que isso aqui é uma energia potencial. Porque a energia potencial pode ser negativa. Mas a energia cinética a gente espera que seja positiva. Então, se a gente dá uma matriz genérica assim, vocês vão ter que, em algum momento, na formalização desse sistema aqui, vocês vão naturalmente se esbarrar na possibilidade da matriz alfa ter altos valores negativos ou ter altos valores nulos, ou não ter nenhum alto valor, ser positivo definido. Então, essas três situações, eu estou só chamando a atenção, mas eu não precisava chamar a atenção. No decorrer, né, da realização dessa tarefa aí, vocês se esbarrariam com essa, vocês encontrariam essas possibilidades a serem consideradas, certo? Então, eu estou deixando então aquele exercício ali só para poder ilustrar esse termo. Aquele exercício ali, ele é uma espécie, a tarefinha ali é uma espécie de aprofundamento do que seja um termo misto, né, um termo cinético misto. Vamos agora então, para o nosso objetivo maior aí, que seria ver as equações de Euler-Lagrange para esse sistema aí. Vocês sabem, lá na mecânica clássica, né, quando a gente pega a mecânica de partícula, normalmente o que a gente tem, né, na mecânica clássica, onde a gente não considera sistema dissipativo, na mecânica clássica usual, onde a gente não considera o problema da back reaction, a gente tem uma Lagrangiana, né? A mecânica newtoniana ela é caracterizada pela força, né, sendo dada, quer dizer, a aceleração é uma medida da força. Então a aceleração ela nunca entra na densidade lagrangiana. No lagrangiano da mecânica usual a gente tem os graus de liberdade representados pelas coordenadas generalizadas, as velocidades generalizadas e eventualmente uma dependência no tempo. Daí a gente deriva lá, aplica o princípio variacional, o princípio da minimação e tira as equações de Euler-Lagrange do sistema, né? Para vocês lembrarem aí. Porém, nós temos exemplos em física, por exemplo, quando a gente considera uma partícula carregada num campo eletromagnético externo. Então, essa partícula está livre. Aí incide sobre ela um campo eletromagnético externo. O campo eletromagnético externo, claro, vai exercer a força de Lorentz sobre a partícula, a força elétrica e a força magnética. A partícula então vai começar a oscilar. Isso que ela começa a oscilar, ela se acelera. Então a gente sabe também, né, pelo teorema de Larmor, que partículas aceleradas irradiam. Então, a partícula é acelerada pelo campo externo, ela começa a irradiar e ela gera um campo eletromagnético a partir, né, da sua aceleração. Mas aí ela começa a interagir com o campo eletromagnético total, o externo mais aquele próprio que ela está criando. Então, há o que a gente chama de uma back reaction. A partícula gera um campo e esse campo dela auto-interage com ela. Então, a partícula recebe uma auto-interação. E aí, nesse problema, a gente tem aparece a discussão da chamada força de Abraham-Lorentz, e essa força de Abraham-Lorentz é uma força que depende de derivada da aceleração. Então, o problema começa a depender de derivadas superiores. Então, a gente passaria dessa situação para uma situação que se justifica em mecânica clássica. A gente tem um problema em que a gente tem a própria Lagrangiana depende das coordenadas, das velocidades e das acelerações. E eventualmente do tempo. E aí, se a gente rederiva agora as equações de Euler-Lagrange, devido a essa derivada segura, vai aparecer esse termo novo aqui, né? Então, basicamente, as equações de Euler-Lagrange, que são as antigas, né, elas passam a ser corrigidas por esse termo.
Então a gente tem sentido essa questão da mecânica clássica. São sistemas pouco frequentes, né? Não é uma situação muito corrente na mecânica usual, mas a gente pode ter Lagrangianos agora dependendo de acelerações, de derivadas segundas. Numa teoria de campo, isso é mais corriqueiro, essa situação é mais frequente. A gente pode ter agora diversidades de Lagrangianos dependentes de derivadas superiores dos campos. É o que a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem vários indícios, né, de situações como essas, por exemplo, em algumas regiões em que se detectam fótons, uma relação de dispersão bem atípica, e essa relação de dispersão ela pode estar indicando que naquela região, devido a algum tipo de física mais fundamental, os fótons não são exatamente os fótons do modelo padrão, não são exatamente os fótons de Maxwell, mas são fótons sujeitos a algum tipo de interação que leva a algum tipo de presença de derivadas superiores. Então a gente pode ter essa situação aqui, que não é muito corriqueira na mecânica clássica, ela é uma situação, ela se torna, não tanto, né, mas ela se torna razoavelmente popular quando a gente considera sistemas de campo. É o que muitas vezes na literatura se chama teorias de campo com derivadas superiores, ou também algumas formulações do eletromagnetismo chamada eletrodinâmica de Lewin ou eletrodinâmica de Podolsky. Mas na gravitação, por exemplo, essa situação é bem interessante, porque se hoje nós imaginamos que existe uma teoria mais fundamental para descrever a gravitação quântica, que pode ser, por exemplo, a teoria de cordas, então, do ponto de vista, se a gente quer compreender a gravitação num cenário de cordas, então é natural que apareçam termos de derivadas superiores nos campos, ou seja, termos desse tipo, derivadas segundas temporais e derivadas segundas espaciais. A teoria de cordas, se ela se propõe descrever a gravitação, ela descreve uma gravitação com esse tipo de extensão. Então vamos considerar essa situação daqui a pouco. Estou chamando a atenção que, quando a gente vai de princípio aqui, não parece ser a situação, porque todos os termos aqui, todos os campos estão presentes sob a forma de derivada primeira. Aqui eu tenho a derivada primeira do φ ao quadrado, derivada primeira de W, derivada primeira do TJ, derivadas primeiras, derivada primeira ao quadrado. Só esse termo aqui parece contrariar um pouco, mas aí a gente já sabe das aulas anteriores, né, daquelas aulas iniciais, das aulas de 1 a 9, né, a gente sabe que a gente se vale do mesmo argumento que a gente se vale na mecânica clássica, imaginando que a dinâmica do sistema ela não se dá nas fronteiras, ela se dá no interior do volume de integração. Então eu posso fazer aqui a chamada integração parcial, eu posso escrever esse termo aqui como sendo uma derivada do PJ. Esses φ menos PJ, eu escrevi esse termo que usei para a identidade. Eu chamei esse termo aqui, é a derivada daquele produto menos a derivada atuando aqui. Então, essa operação aqui me representa exatamente esse termo. Claro que isso é diferente daquilo. Mas do ponto de vista de uma ação, né, levando em conta a discussão que nós já tivemos, de que, por exemplo, nós vamos desprezar configurações perturbativas. Ele não vai estar levando, a gente está já jogando fora um setor que pode ser muito interessante numa teoria de campos, que são as chamadas configurações não perturbativas, aquelas configurações de campo que não caem a zero no infinito. Então, ou eu posso também usar outro argumento e dizer que eu estou fazendo variações sem mudar a fronteira. Então, esse termo aqui, do ponto de vista da ação, né, ele está sujeito a um integral em todo o espaço. Pensando que esse Lagrangiano está dentro de uma ação. E aí tem o teorema de Gauss, né? A integral de volume de uma divergência é o fluxo desse campo aqui, o fluxo desse objeto nas superfícies do espaço-tempo. Então eu suponho que lá na superfície do espaço-tempo meus campos caem a zero. Eu não tenho fontes do infinito, meu campo cai a zero. Então eu posso desprezar esses termos aqui, que é o que a gente chama de termo de superfície. Então, do ponto de vista pragmático, né, de considerar soluções que não sejam as soluções topológicas, esse termo aqui eu faço uma integração por partes e jogo uma derivada para cá. Então esse termo aqui é um termo falso de
de derivada superior. Na verdade, eu não tenho uma derivada superior, eu tenho um produto de duas derivadas primeiras. Eu teria uma derivada superior, por exemplo, se eu tivesse também uma derivada, tivesse, por exemplo, um laplaciano aqui. Aí eu teria um termo, um laplaciano de φ, e esse termo, se eu jogasse essa derivada para cá, o campo φ está sujeito a 3 derivadas. E aí não tem jeito, esse é o termo de derivada superior. Mas não é o caso, esse termo aqui é legítimo. Eu posso até, se quiser, já escrever esse menos zeta, já posso melhorar esse termo colocando menos zeta, tirando essa derivada daqui e trazendo essa derivada para cá. Certo? Tá bom, trabalhar dentro dessa parametrização. Então, supor que a gente já fez a integração passada. Estou lembrando isso, mas se a gente passou um tempo bom, como o outro curso era um curso para principiantes, eu dei uma aula mais elaborada sobre todas as possibilidades, né? O que acontece quando a gente joga fora termos de superfície. O que eu estou jogando fora, eu posso estar perdendo coisas interessantes. Por exemplo, se eu tiver uma teoria de gauge não abeliana, se eu estiver falando da QCD, por exemplo, eu estou jogando fora configurações instantanéas, que podem ser configurações muito importantes para a dinâmica dos rádios, né? Muito da física atômica, muito da física de interações fortes, eu faço ignorando essas configurações de instâncias. Isso aí são soluções que, digamos, o regime, né, das interações fortes, em que eu estou a altas energias. Eu estou a altas energias, os quartos são aproximadamente livres pela liberdade assintótica. A constante de acoplamento da interação forte, ela cai com a energia à medida que a energia aumenta, ou seja, eu vou a distâncias cada vez menores, eu vou cada vez mais próximo dos quartos. Quanto mais próximo eu estou deles, mais livres eles estão. A constante de acoplamento tende a zero, então eu estou jogando fora o regime não perturbativo, nenhum problema. Mas se eu estiver tratando dessa mesma interação no regime de baixas energias, aí a constante de acoplamento já é mais robusta. A constante de acoplamento forte, ela fica grande para baixas energias, ou seja, para grandes distâncias, que é o regime infravermelho. Aí no regime infravermelho, devido a esse acoplamento ser forte, as configurações tipo Einstein se tornam importantes. Eu não posso mais desprezar esse setor da teoria. Isso acontece também com a teoria eletroprata, né, no setor dos chamados falerons também, que são configurações que podem ter uma origem no setor topológico e já apareceram evidências desses objetos nos aceleradores, muito antes do LHC. Isso aí já foi detectado na época ainda do LEP, na década de 90, 92, 91, 92. Essas anomalias foram detectadas também na interação prática. Então, numa teoria de campo, né, isso aí não estou falando só para física de partículas, ou teoria para quem faz física mais fundamental, não, estou falando para, em geral, numa teoria de campo, qualquer pessoa da matéria condensada, hoje, para quem estuda isolante topológico, supercondutor topológico, está preocupado com o setor topológico para poder entender certos comportamentos do material, no próprio grafeno, por exemplo. Isso se torna importante. Então a gente tem que ver que se eu tenho um setor topológico, eu não posso jogar fora esses termos de derivada total. Então, incorporar esses termos dando contribuição significativa por efeito físico que eu estiver estudando. Tá, nós estamos adotando aqui ainda do ponto de vista, vamos dizer, mais pedagógico, mais simplista. Vamos ainda considerar essa idealização de que os campos não têm fonte no infinito, então os campos são suficientemente fracos lá no infinito a ponto de cair a zero com um comportamento mais forte do que 1 sobre R2. Então, os campos caem a zero no infinito mais rapidamente do que o inverso do quadrado da distância e justifica jogar esses termos fora. Mas isso, a gente às vezes fala isso de uma maneira muito trivial. Essa questão não é trivial, essa questão ela é importante, em alguns aspectos ela se torna completamente fundamental, ela é fundamental para a discussão do efeito. Tá bom, primeira coisa aqui. Outra coisa, eu acho sempre, para uma manipulação mais formal, a gente usa as equações de Euler-Lagrange, né? Então, tem uma expressão, né? Uma fórmula, mas aquilo se aplica só nos casos fáceis. Quando a gente tem um sistema mais complicado, aquilo ali dá uma confusão danada. É melhor sempre ir na força bruta e fazer sempre o princípio variacional direto em cima do lagrangiano, sem usar aquelas expressões prontas que a gente tem, porque aquelas expressões elas se aplicam em casos muito especiais. E se a gente pega um caso que não é especial, a gente aplica aquela expressão num lugar que não pode, corre esse risco.
Então vamos fazer o princípio variacional. O princípio variacional significa fazer uma variação funcional, quer dizer, eu vou pegar o meu campo φ, vou variar φ de tx em φ de tx mais delta φ. Esse delta φ não é uma transformação de simetria do problema, é um delta φ que é uma variação funcional arbitrária. Eu vou variar esse meu campo de uma forma genérica, funcionalmente, sempre tudo local. Φ de tx vai em φ de tx mais delta φ de tx, tudo local, tudo no mesmo ponto. Então, quem me chama fala. Esse negócio de fazer um campinho lá baseado no infinito, tem sentido fazer isso em teorias não lineares, de campos não lineares? Tem sentido. Se você tiver uma teoria de campo não linear, você pode fazer isso, desde que você tenha, quer dizer, desde que você esteja consciente de que você está no local. numa teoria não local. Não, a teoria com esse exemplo é interessante. Vou discutir isso aí. A questão da não localidade. Vou dar esse exemplo, vou falar sobre isso. Se eu dar aquele nome F9, não foi que você disse? E F9? Eu fui procurar, eu achei um outro italiano, Moffat, Moffat não é italiano não, mas ele trabalha no Canadá. Moffat, ou foi, não, talvez tenha sido. Ele desenvolveu as coisas de um japonês que começou na localidade. Sei. Eu acho que é o nome dele, ele é canadense, não. Não, Moffat trabalha no Canadá, mas eu acho que não é Moffat, não, eu acho que ele é italiano. no CTP. Eu sei quem é. Eu sei quem é, tá certo. Você achou, mas você não achou nada do F9, não? Não, porque quando eu fui procurar da F9, eu encontrei um cara dizendo que esse cara é mais recente. Bom, mais recente. F9 é da década de 80, década de 70, 80. Eu tenho os trabalhos originais do F9, de PDF. Se você quiser, eu te dou depois. Você dá uma olhadinha. Mas aí, a partir daí, que apareceram essas discussões de campos não locais. Os russos, né? Na ex-União Soviética, essa discussão era muito importante. Não localidade para descrever, por exemplo, física de interações fortes. Eles tentaram descrever o confinamento pela não localidade. Tá? Eu vou te passar a referência sobre isso, tá? Se você quiser abrir. Depois você me traz as que você tem. Tem certeza que é Moffat? Moffat, então eu sei quem é. Ele é amigo do salão, ele é muito ICPP, mas ele trabalhava no Canadá. Sei quem é. A formação dele foi na Inglaterra, mas ele acabou trabalhando no Canadá. Ele faz coisas interessantes para isso aí também. Depois você pode passar a referência para mim? Então eu te passo os briefs. Bom, então vamos fazer uma variação arbitrária em relação a φ. Então, claro, se eu variar funcionalmente meu lagrangiano L, vai sofrer uma variação também. Essa variação aqui é a variação do lagrangiano induzida pela variação que eu estou fazendo em φ. Na verdade, o que eu estou fazendo, né, em termos práticos, é uma derivada funcional do L em relação a φ. Mas vamos lá, então esse termo aqui muda. Esse termo aqui é φ ponto. Então, a variação de um quadrado é duas vezes o objeto vezes a derivada do objeto. Vai ficar φ ponto delta φ ponto. É a variação do primeiro termo. O segundo termo não depende de φ, o terceiro termo não depende de φ, e aqui eu vou ter delta φ ponto. Mais um psi delta φ ponto. E aí aqui o TI traço de T derivado. E não tem nada. E mais esse termo. Aqui a derivada, tem essa derivada. Aqui tem o φ, né? Não tem esse φ aqui. Φ ponto está aqui. Agora, vamos pegar esse termo, é a mesma coisa. Isso aqui é um quadrado. É o gradiente de φ ao quadrado. Então, a variação desse termo é duas vezes, vai ficar mais um alfa, gradiente de φ, gradiente do delta φ. Esse termo aqui não tem φ, aqui tem φ, vai ficar delta φ e π, não mais delta. Não tem nada, e aqui tem esse termo menos zeta. Variação aqui. Esse termo aqui mais 2x. Eu vou botar aqui um feio também. Bota
colocar fator meio aqui para evitar o fator 2 que vai aparecer na hora da variação. Só para redefinir a constante. Então vai ficar mais mi, fi, delta, fi. Vamos parar. E aí, de novo, eu preciso ter variações arbitrárias em relação a φ. Eu preciso isolar o delta φ. Também vou fazer detalhes, a gente já fez isso nas aulas anteriores, eu acho que na aula 6 ou 7. Então, esse termo aqui eu tenho que liberar. Como a gente faz na mecânica de partida? Não posso trabalhar com delta que é ponto, é justamente o que me gera o DDT. Então, eu vou aqui fazer uma integração parcial, fazer esse termo aqui. Só para efeito de lembrar do truquezinho da derivada parcial, esse termo aqui eu posso escrever desse modo. Isso aqui é a derivada de φ ponto, delta φ, menos φ dos pontos, delta φ. Aquele termo eu posso escrever desse modo. Derivada total. Aí, de novo, isso aqui é parte de uma ação. A ação integra t de menos infinito a mais infinito. Então, eu estou pegando as contribuições do campo só nas bordas. Né? Então, não me interessa. A dinâmica do sistema, ela ocorre para tempos intermediários. Então, eu vou desprezar os efeitos de superfície. Esse termo aqui, do ponto de vista da integração do tempo, é um termo de superfície. Essa grandeza é calculada para t mais infinito e essa grandeza está calculada para t menos infinito. Então, esse termo de superfície a gente despreza. E aí, na prática, o que aconteceu? Essa derivada se desloca para cá. Sinal menos. O sinal menos vem sempre por causa da integração parcial. Cada integração parcial me gera um sinal menos. Então, um número ímpar vai me gerar um sinal menos e um número par de integrações parciais vai me deixar o sinal mais. Então, o que eu já vou fazer aqui é liberar esse delta φ. Então, vou tirar esse φ ponto daqui, vou botar aqui e trocar esse sinal. A mesma coisa aqui, eu preciso liberar esse delta φ da derivada temporal que está atuando nele. Então, desloco faço uma integração parcial, trago essa derivada para cá e ganho esse sinal menos. De novo, aqui é a mesma coisa, só que a integração é parcial, eu trago esse di para cá, um laplaciano, então essa derivada di se desloca para cá, vou produzir aqui um laplaciano aqui, e aqui de novo, meu delta φ. Aqui, meu delta φ já está limpinho, e aqui de novo, meu delta φ está sujeito a uma derivada. Então eu trago essa derivada para cá, que vai dar um sinal mais agora, e aí o di veio para cá. E aí limpou esse delta φ e esse delta φ. Então eu posso, né, fatorar um delta φ, e aí eu tenho variações arbitrárias em relação a esse delta φ. Então eu posso escrever meu lagrangiano, na verdade é isso aqui. Então o meu delta L, vamos dizer, meu delta L, delta φ, essa derivada funcional no fundo é isso aqui, é menos φ dos pontos menos si e i dos pontos mais alfa laplaciano de φ mais gama divergência do W e zeta, derivada dupla, derivada, vamos colocar assim, mais, então isso aqui é como se fosse o delta L, delta φ, né? E a derivada funcional desse lagrangiano em relação a... Então eu acho que nenhum sinal está trocado aqui, né? Menos, então, essa aqui, então, princípio variacional me diz que para variações arbitrárias do φ, delta L é zero. A minha variação, né, é o extremo da ação. Então, ganho a primeira equação de campo. A equação que é a dinâmica do campo φ, é dada por essa. Como isso aqui tem que ser tudo igual a zero, eu vou multiplicar por um sinal menos. Então, ficamos com φ dos pontos, a derivada temporal segunda do φ, mais a derivada temporal segunda do traço do t, um escalar. Essa equação tem que ser completamente escalar. Então, o meu campo φ, ele se acopla só com a parte escalar do tensor. A parte escalar, se for lembrar, o traço do tensor é um escalar, um grupo de rotações, escalar. Depois aqui, vamos até juntar esse termo aqui com esse termo aqui, deixa eu botar aqui.
tá tudo que é φ assim, então é como se a gente botasse. Eu teria esse termo aqui, que eu estou multiplicando por sinal y, tem a equação de onda aqui, d2 dt2 menos alfa laplaciano do φ. Esse termo aqui, depois eu tenho mais psi ponto menos lambda de 2 citável mais zeta eu nem fiz aí com vocês, eu tinha deixado, acho que o item para vocês, só para começar a reaquecer, pegar as dimensões, né? Então, quais são as dimensões dos campos, quais são as dimensões das constantes. Aí eu tinha falado com vocês, dado a dica de que tudo isso aqui é parte de uma ação, a ação tem dimensão de energia vezes tempo, portanto, a densidade lagrangiana aqui para nós tem dimensão de energia por unidade de volume, então esse objeto tem energia por unidade de volume. Sabendo que esse objeto tem energia por unidade de volume, automaticamente eu fixo a dimensão dos campos e depois, sabendo as dimensões dos campos e as dimensões das derivadas que estão aqui, eu fixo as dimensões desses parâmetros, alfa, beta, etc. Pois não? Ali no alfa, não tem uma relação de φ, você não quer ter o sinal no Aonde fala aqui para mim? nessa primeira linha. Na primeira linha aqui? Aqui? Ali, mesmo, na hora que você transformou. Aqui, né? Aqui se diz? É. Então tá. Deixa eu ver. Estou vendo errado sim. Tem que ficar ali. Onde está o alfa? Esse termo aqui, né? Então, quando eu fiz isso aqui, eu fiz a integração parcial, então eu tinha que trocar o sinal. Tem que ser menos alfa. Obrigado. Está errado sim. Corrijam aí, por favor. Vocês estão observando, olha. Aqui, eu tive que fazer uma integração parcial, ficou menos. Aqui, eu fiz uma integração parcial, ficou menos. Aqui, também. Quando eu jogo a derivada para cá, para liberar o delta φ aqui, fica um sinal menos, tá certo? Esse aqui mantém o sinal mais, o gama tá certo. O eta, eu já tinha feito a integração parcial e agora eu faço, não troco o sinal, tá certinho. E aqui fica certo. Obrigado, estava errado sim. Vou corrigir isso aqui. Então, aqui, vamos olhar um pouquinho essa equação, só para ter um namorinho com ela, só para a gente entender exatamente o que essa equação está significando para nós, né? Mas tem que ver teu sinal ali também na equação de cima. Essa aqui eu trocar, também como trocar especial veio para cá, menos, né? Eu tinha trocado tudo positivo, obrigado. Mas outro erro. E eu acho que o último termo ali também, na hora que você trocou o sinal menos... De tudo, eu esqueci de trocar de alguns. O último termo. O eta, né? De mim também. E tá tudo errado. Vamos lá, velho. Eu tinha um sinal menos aqui que eu troquei. Isso. Aqui tinha um sinal menos que eu troquei. E aqui esse bico fica não. Errado, então outro erro. Tá? Depois aqui já estava certo, né? Eu tinha multiplicado por menos 1, o gama eu multipliquei por menos 1, e o eta também eu tinha que ter multiplicado por menos 1. Agora eu confio. Tá certo aí, todo mundo? Isso que eu quero, eu preciso de gente que fique prestando atenção nesses erros. Assim. Então, olha só, vamos. Né? Eu estava namorando a equação errada, né? Então, vamos namorar agora a equação, pelo menos está com os sinais certos. Ó, esse termo aqui está me dando um caráter, vê que o campo φ tem um caráter ondulatório. É uma onda. Aparente não é exatamente D2, eu precisava desse parâmetro alfa aqui. Por exemplo, se eu divido tudo por alfa, boto 1 sobre alfa aqui, seria bom que esse alfa aqui fosse negativo para dar a equação de menos da Lamberiana, né? Então, imaginar, isso aqui já me dá uma dica de que esse parâmetro alfa deve ser um parâmetro negativo, porque, por exemplo, se eu divido toda essa equação por alfa, eu vou produzir 1 sobre alfa, D2 dt2, menos Laplaciano. Quer dizer que esse alfa aqui, por exemplo,
né, um menos alfa-linha, alfa-linha positivo. Então você já fica com a cara boa de um operador da Lambertiana, operador de onda, desde que, claro, esse parâmetro 1 sobre alfa seja o inverso, seja 1 sobre velocidade ao quadrado. Esse alfa seria velocidade ao quadrado. Isso se a onda estivesse livre. Mas agora, essa onda, ela se acopla com a parte escalar do tensor T, ela se acopla com a parte longitudinal do vetor W, e ela se acopla também nessa parte essa dupla divergência aqui. Se vocês lembrarem desse termo aqui, se a gente por acaso pegar esse campo aqui e decompuser como a gente tinha feito, ó, esse termo aqui vai ser DI, DJ. Se eu decompuser esse meu campo T, ele vai ter a parte DI, DJ, vamos dizer, de um S, mais o meio, DI, DJ, mais DJ, DI, mais, vamos chamar aqui de um, sei lá, chamar de um tetil pequeno, e é a mesma historinha, né? E aqui, mais um terço, del TJ, traço de T. Vou botar aqui, TK para cá. Aquela decomposição que nós tínhamos, esse campo aqui, ele é um campo simétrico só. Então, ele tem 6 componentes. Então, uma componente está aqui, se esse da Lambertiano de S for 0, da Lambertiano de S é 0. Valeu. Oi. Eu tenho a impressão que o eta é positivo. Oi? Eu tenho a impressão que o eta é positivo. Aqui? É. Esse sinal aqui é negativo. Aí quando eu fiz a integração por parte, ele ficou positivo. Mas depois, quando eu multipliquei a equação por sinal menos, ele fica negativo. Certo? Eu tinha botado menos, né? Tá certo. Totalmente errado. Pessoal, tá certo. Quando você colocou mais, eu botei menos. Ah, entendi. Mas agora você confere comigo? Não, tá certo. Tá, fala aí. Só que quando você fez essa decomposição, você já tinha dito que o D era simétrico. Então, Desse método. o D, na verdade, é aquele tetinho, né? Não precisa botar ele de novo. Porque Aonde? aqui, quando você decompõe, Aqui. Não, eu digo que ele é simétrico, mas não estou dizendo que ele tem traço zero, não. Ele é completo. E essa parte aqui, ô Felipe, essa era a parte do traço zero. Mas essa é a parte do traço. Eu estou dizendo apenas que esse tensor é simétrico. Se eu tivesse que ele tem traço nulo, aí aquela parte não precisava. Tem razão. Esse aqui é o traço. Mas em princípio, eu disse apenas que esse tensor é simétrico de rank 2, porque tem 6 componentes. Então aqui nós temos uma componente, esse vetor centro transverso tem 2, então 1 e 2, 3. Esse tensor aqui sendo simétrico, de traço nulo e tendo a divergência zero. Tem então 1, 3, 5 e 1, 6. Então as 6 componentes estão aqui. Certo? Então, se eu agora jogo essa derivada aqui vai produzir um Lambertiano duplo de S, mas essa ainda é Lambertiano zero. Então, essas duas derivadas atuando no S vai dar zero, por causa dessa condição. Depois, de novo, quando a derivada I atuar e a derivada J, eu vou produzir divergência de J aqui, DI e DJ atuando aqui, vai produzir da Lambertiano da divergência de V. Mas a divergência de V já é zero. Então esse termo também é irrelevante. Esse termo aqui vai dar DI, DJ, do tetil e J. Mas aí a gente lembra que esse termo aqui já tinha divergência zero. Então quando uma derivada já bater aqui, já vai dar zero também. Então esse termo aqui também. Então, na verdade, esse termo aqui, o campo φ, ele só vai se acoplar, na verdade, com um dos escalares que está dentro do H, que é esse aqui, que é o traço. Então, esse escalar, que a polarização, vamos dizer, seria o modo de spin 0 presente no spin 2, a polarização 0 no spin 2, esse cara rapou fora, por causa dessa condição. Então, na verdade, quem se acopla como φ, se a gente olhar, porque olhando para cá, não fica muito claro. Porque aqui dentro tem muitas coisas. Dentro do TIJ eu tenho toda essa bandagem aqui. Mas dentro do TIJ, agora, sujeito a essas duas derivadas, só sobrevive esse termo aqui. Está me dando, na verdade, DI, DJ, DLTJ, da Lambertiano. Quer dizer, esse termo aqui, na verdade, é o Laplaciano. Esse termo aqui, na verdade, é o Laplaciano do traço de T. Então a gente vê que esse campo escalar, quer dizer,
esse sistema, esse campo escalar, quando ele percorre esse sistema, ele vai ter a física dele, a relação de dispersão dele, vai estar influenciada por esse objeto. Então esse termo aqui se junta com esse, ó. Tem esse pedaço aqui, esse laplaciano aqui. Na verdade, esse termo que eu vejo aqui, esse, né? Só que aqui é derivada segunda no tempo, e aqui é derivada segunda espacial, laplaciano. Então esse tipo de análise detalhada é importante se a gente quiser estudar. A gente está precisando saber que campos interferem com que campos dentro de um sistema. A situação, às vezes, no exercício do livro, as situações são sempre muito ideais, né? Mas na hora de fazer o seu paper, na hora que a gente vai estudar os sistemas que a gente quer estudar, sempre aparecem essas anomalias, né? Tudo que a gente não viu na lista de exercício aparece na hora do trabalho. Então, esse tipo de técnica que eu estou querendo passar para vocês é importante para vocês fazerem a análise mais detalhada até a última instância do campo, para saber exatamente o que interfere com o que na propagação, por exemplo, de alguns modos do sistema. Então, por exemplo, aqui ficou claro para nós que aquela decomposição, ela limpou para nós. Eu vi que o spin 2 está completamente fora da dinâmica do campo S. O campo S se acopla com o escalar, que não é o traço, que não está dentro do graviton, que não está dentro do spin 2, é o escalar genuíno, que é o traço do tensor. Muito bem. E aqui é óbvio que isso aqui não tem dificuldade, porque isso aqui é a parte longitudinal do meu vetor. Então essa é a equação de campo para o meu campo escalar φ. Claro que tem muitas possibilidades a serem consideradas. Por exemplo, esses parâmetros aqui, dependendo da relação entre eles, eu vou ter uma equação de onda também vou ter. Então tem o espaço de parâmetros aqui, eu não estou muito interessado em discutir, estou deixando em aberto, tá certo? Vou fazer agora o princípio variacional para tirar a equação de campo para o W. Qual é a equação de campo para esse W aqui? Então, para fazer essa equação de campo aqui, talvez dar uma limpadinha nesse termo aqui, porque esse termo aqui as derivadas estão contidas. Aqui está bem claro, WI, aqui está bem claro que tem a divergência, basta, né? Tem pouca coisa para o W. O W está aqui, aqui não está, aqui não está, aqui não está, está aqui, aqui. Então, só trabalhar esse termo aqui rapidinho, é rotacional. Então, aquele termo é epsilon i. Vamos dizer, epsilon INN, DN, WN. Esse é a componente hidrorotacional do primeiro rotacional do W. O segundo rotacional do W, o componente I, epsilon I, KL, DKWN. E aí agora eu tenho uma contração de dois épsilon. A gente já sabe aí dos cursos, né, normais que epsilon e NN vezes epsilon e KL dá um delta de NK. Estou somando em I, obviamente, né? Tem uma soma saturada aqui, delta de NK, delta de NL, menos delta de NL, delta de NK. Então esse primeiro termo aqui faz o M virar K. Então vai produzir aqui um laplaciano. Você vai produzir uma derivada de D, vamos dizer assim, dk, e o N vira L. Então, dk do WN, dk do WN. Esse M colismo, esse N satura para esse K. Então, essa derivada que está aqui vai ter a mesma derivada que está aqui, K para K. E esse N para esse L por causa desse delta aqui. Então, WN, WN. Depois o segundo termo vai ficar menos, o M vai com o L. Então, dN, WL, o N vai para dN e o N, vamos deixar N aqui. E aí agora, esse K aqui vai com N, esse L aqui vai com N. E aí, claro, eu posso, se quiser, posso fazer integração por parte. Eu jogo essa derivada para cá para produzir uma divergência de W e trago esse para cá para produzir a outra divergência de W. Os dois sinais menos se compensam, então vai ficar no termo que vai ser divergência de W ao quadrado. Esse termo aqui, que já está, eu acho que tem divergência de W ao quadrado em algum lugar. Não, né? Ah, tá aqui, tem só divergência de W. Mas então, esse termo aqui contém isso aqui. Tá legal. Então, esse termo aqui, para ficar mais fácil na hora de fazer a variação, vamos reescrever esse termo aqui.
termo aqui, né? Escrevi como sendo DK, DI, WJ, DI, WJ. Aqui passa derivada, esse índice específico. Só renomeei os índices, DI, WJ, menos a divergência de dado, ao quadrado. Vou botar aqui aberto, então, DI, WI, DJ, WJ. Então, esse termo aqui foi escrito dessa forma, que vai ser mais útil quando a gente for fazer a variação. Então, só reescrever esse termo. Então, vamos fazer as variações aí. Variação em relação a dado. Então vamos variar. Tá, esse termo aqui é um quadrado. Então, duas vezes o primeiro derivado aqui, vezes a variação do segundo. Então vamos produzir aqui. Tem um coeficiente não. Então vai ficar W ponto delta W ponto. Esse termo foi, tá? Agora esse termo aqui. Então, esse termo aqui, ó, DI, WJ, DI, WJ. Então, é um quadrado. Esse termo elevado ao quadrado. Então, ele vai produzir, o 2 vai cancelar com 2, ele vai produzir um beta, DI, WJ, DI, delta, WJ. Esse termo aqui. Depois, esse termo aqui, que é o quadrado também, que é uma divergência ao quadrado. Vai produzir o fator 2, vai ter um sinal menos beta. DI, WI, DJ, delta WJ. Vai corrigir meu sinal aí. Tá certo? Até agora, Luiz. Vamos lá. Esse termo está feio. O segundo termo tem, termo de gama tem, mas é mais simples, né? Ele é mais um gama. Aí aqui não tem W, acabou. W já fez a sua aparição. Então o que a gente tem que fatorar agora, de novo, é um delta W. Derivada temporal está aqui, então de novo, sinal menos. Trago essa derivada para cá para poder liberar o delta. Mesma coisa aqui. Trago essa derivada para cá, DI, vou botar um DI ao quadrado aqui, sinal menos também, para poder liberar esse delta. Mesma coisa aqui, libero esse cara trazendo essa derivada para cá. Vai ficar um sinal mais, deixa essa derivada saiu daqui. Liberamos esse delta J, delta WJ aqui. E aqui é a mesma coisa. Vou liberar esse cara, fazendo essa integração, produzindo aqui o gradiente do φ. Liberando isso aqui. Então isso tudo aqui tem que ser igual a zero. A derivada funcional, quer dizer, no fundo o que nós calculamos foi isso aqui. DL, DWI, igual a zero. Só que tem que ter um cuidadinho, porque nós temos que fatorar o mesmo W, a mesma componente. Aqui está misto. Tem WI, tem WJ. Então vamos renomear índice. Isso aqui é II. Beleza, está aqui. Aqui eu preciso produzir aqui um WI. Então, como esse I aqui está saturado, aqui é DI. Eu vou chamar isso aqui de DJ. Eu vou chamar o I de J e eu vou chamar o J de I. E aí, ó, estou uniformizando. Delta de WI. Delta de W. Pude fazer isso porque eu tinha I saturado e JJ saturado. Eu chamei I de J de I. Aqui é a mesma coisa, eu preciso converter esse cara aqui no WI. Então, como o J está saturado e o I está saturado também, eu falo, o J vira I e o I vira J. Então, já limpamos mais outro. E esse aqui já está prontinho para nós. Então, agora sim, agora eu posso dizer que eu tenho o DL DWI. Isso igual a zero.
Agora a gente pode fatorar todos os WI. Agora, essas variações são completamente arbitrárias. E aí a gente, de novo, tem um sinal menos aí, não vou achar.